Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nossa casa, que faz a gente ser envolvido em vibrações de tanta paz, né? Principalmente a segunda música. Eu estava lembrando de Joana de Ângeles, quando ela passa para o Divaldo através da sua mediunidade, uma maneira de orar, de se relaxar. Então, enquanto vocês cantavam, eu imaginava a paisagem desse momento da chegada de Jesus na Terra, que nós sabemos que foi um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, a chegada de Jesus na Terra. E nesse mês de dezembro, nós comemoramos o aniversário do nosso modelo e guia, o nosso mestre, Jesus, que veio trazer para nós uma notícia muito importante, que Deus é amor. E a sua mensagem toda ela é baseada no amor. Então nós temos que agradecer muito a Deus por termos encontrado esta doutrina nessa existência, convidando-nos à mudança. E nós estamos preparando-nos para ouvir o nosso irmão Paulo Fernandes de Londrina, que é no centro nosso lar, trabalhador há alguns anos já, e profere palestra em toda a região, e aqui em Cambé já veio várias vezes. E é sempre muito bem-vindo, Paulo, na nossa casa. Então nós, agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que dirigem essa nossa casa, nós queremos rogar-te, Senhor, que envolva cada um de nós nesta noite em suas vibrações de amor e de paz, mas também envolva a nossa pátria, para que ela possa estar mais equilibrada, os nossos governantes, os homens responsáveis por nos governar, e sejam eles sensibilizados neste mês, lembrando do teu aniversário e do teu amor que tem por cada um de nós. E que a tua paz, Senhor, permaneça em nós hoje e sempre. Que assim seja. E com esta prece nós passamos a palavra ao Paulo. Não vai usar o microfone, né? Então, fique à vontade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, aborda esse tema. Fala sobre a reencarnação. E nós vamos colocar de uma forma para nós podermos explicar às outras pessoas, dar um subsídio, porque as outras religiões acreditam em vida após a morte. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, vai viver de alguma forma. Alguns acreditam até na comunicabilidade dos espíritos, afinal de contas, o Espírito Santo. Porém, chegou em reencarnação, não existe. Como diria nosso amigo Quevedo, não existe. Mas de que forma a gente pode entender e pode ter subsídio nós espíritas para dizermos às pessoas que existe reencarnação? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que diz o homem com relação ao Filho do Homem? Quem diz que sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizei que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és Cristo, Filho de Deus. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Está em São Mateus essa passagem, na qual nós pegamos um gancho quando há uma certa confusão.
as pessoas, né, quando ele faz a pergunta, começaram a falar que ele era João Batista, que não poderia ser. João Batista era até primo dele, pouca diferença de idade, mais velho. Falavam de Elias, que depois nós conhecemos que João Batista era a reencarnação de Elias. Jeremias, ou quer dizer, então há a citação de alguém que já viveu, está no Evangelho. Um dos quesitos que a gente perde muitas vezes, deixa eu passar para a próxima aqui, que a gente vai pegar esse gancho. O problema começou com essa história de ressurreição e reencarnação. Ali que começa a confusão. Isso aqui foi tirado de um site da internet, não vem ao caso qual religião que professa isso, mas alguém escreveu, não é a religião que escreveu, foi alguém desta religião. Reencarnação não é possível, pois contradiz a ressurreição. Se você crê em Deus e em sua palavra, sabe que a doutrina bíblica da ressurreição envolve uma vida, uma alma e um corpo. Não haverá múltiplos corpos para uma alma, como ensina a reencarnação. O corpo não é algo para ser descartado e esquecido, mas será reunido à alma de Deus no dia do juízo. A alma no dia do juízo de Deus. Sendo assim, a reencarnação contradiz o ensino bíblico da ressurreição dos mortos. Começa aí a confusão. Não, como eu digo, não é uma religião que professa isso. Alguém leu e alguém entendeu e alguém publicou isso daí, e muitas vezes as pessoas defendem, dizendo que não existe, porque ressurreição, que é a volta da vida, né, ao corpo. Nós vamos entender, pois Kardec explica no capítulo 4 a respeito disso. Tiraram uma passagem de João. Porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Nós sempre vamos perder para qualquer outra religião, porque nós não seguimos a Bíblia. Logo, se nós não seguimos a Bíblia, então a gente não acredita, e eles têm a Bíblia na mão, ponto final. Não é uma crítica, um ponto de colocação. O espírita não segue a Bíblia, ele segue o Novo Testamento, e inclusive pego as partes a qual Kardec, com a ajuda dos espíritos, nos traz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pelo simples fato de não, entre aspas, seguirmos o que está escrito na Bíblia, há esse conflito. Mas vamos entender então o que esse capítulo 4 nos fala. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, lá atrás, na época de Cristo, que era judeu, ele acreditava, ou aquele povo acreditava, na reencarnação, porém com o nome ressurreição. A ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definida, porque tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação do corpo. Gente, 2000 anos atrás, você imagina como é que a pessoa ia entender? Difícil, né? Sabe como é que é fácil comparar? Se 2000 anos depois ainda as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam, não acreditam, ainda acreditam que vai haver, você vai voltar no mesmo corpo, o corpo vai estar lá esperando você. Então, se a pessoa agora, no século 21, ainda acredita isso, imagina lá, na época do Cristo. Então eles não entendiam direito, sabia que existia, porém não entendia como. Existe, mas não sei como. Acreditavam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saber precisamente que maneira o fato poderia se dar. Eu sei que dá, mas não sei como. A tal da história eu sei, mas não sei como. Designava pelo termo ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Daí a ciência. A ciência mostra que não tem como. Quando você tem uma morte cerebral, 5 minutos, se você voltar, você já é um pezinho de alface. Vai viver até o dia que o corpo vai parar. Faleceu agora, acho que está com questão de 10 dias, né? Aquele cineasta, que fez inclusive o filme do filho do Lula, lá do Lula, né? Até disse que o ator morreu, o cara morreu. Esse daí sofreu um acidente em 2009, fazia 10 anos que estava em coma. Foi morrer agora, ficou 10 anos em coma, foi morrer agora.
Então, a ciência já provou, gente, não tem jeito de voltar. Morreu 5 minutos que o cérebro fica sem oxigênio, ele frita os neurônios. Volta um pezinho de alface, a máquina que vai ficar sustentando. Foi o que aconteceu agora com o Gugu. Ele morreu, teve uma morte cerebral, o cérebro parou, porém as máquinas continuaram bombando sangue para o corpo para que pudessem utilizar os órgãos. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo despertos e absorvidos. Imagina aquele que morreu há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100 anos. As pessoas acreditam, creem nisso. Não vou tirar nenhum mérito de eles acreditarem as religiões que vai haver a ressurreição, que Jesus vai voltar. Nós acreditamos em coisa pior, né? Não acreditamos em vida após a morte, não acreditamos em comunicabilidade dos espíritos. Gente, acredita em coisa tão absurda, por que eles também não podem acreditar? Não vou chamar de coisas absurdas, mas em situações eles aprendem daquela forma. Já pensou se vocês morrerem e não ter nada daquilo que nós estamos aprendendo? Nunca ninguém se questionou? Eu não, porque eu estou em grupo mediúnico há 30 anos quase. E faz 27 anos em grupo mediúnico, 27 anos atendendo espírito, esclarecendo, doutrinando, já ouvi de tudo um pouco. Minha mãe médium, minha esposa médium, meu filho médium, agora minha netinha que está com 1 ano e 3 meses médium. Mediunidade em casa sobrando, então não tem como eu duvidar, de jeito nenhum. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então a reencarnação é a volta do espírito ou da alma para um outro corpo já preparado, moldado para ele. Continua o mesmo espírito, porém vem num outro corpo. Aqui tem uma outra passagem que também eu peguei de um site. Em resposta ao espiritismo e à crença recorrente da reencarnação, a Sagrada Escritura é bem clara. Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Isso aqui está em Hebreus. Quando o bom ladrão rogou a Cristo que se lembrasse dele ao entrar no reino dos céus, Jesus disse ao ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ora, sendo a doutrina maluca e mentirosa de Kardec, o ladrão deveria se reencarnar para pagar seus crimes de roubo. E Cristo lhe garantiu o contrário. Não disse ele que deveria reencarnar para depois se salvar? Disse-lhe, aquele mesmo dia estaria salvo sem reencarnar, logo a reencarnação é mentira, não existe. Então as pessoas se baseiam em situações, inclusive o Haroldo Dutra Dias, ele explica que está faltando uma vírgula nessa tradução, do ainda hoje estará comigo no paraíso. Então uma palestra que ele fala que tem uma vírgula, não vou lembrar onde, eu tenho que achar essa palestra de novo dele, que você colocando a vírgula muda tudo. A maneira como Jesus disse. Então as pessoas acreditam. Não tiro de novo nenhum desmérito da pessoa acreditar que nós somos doidos. Nós acreditamos nessa história de reencarnação. Não existe esse troço. Nós só vivemos uma única vez. Não existe aquela questão de voltar à vida. Temos que cuidar dessa, porque é só essa que nós temos. Bem, continuamos então ao Kardec. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode retornar e entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que haja preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Continuando o diálogo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se?
Jesus observou: pois que é mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, que não damos testemunho senão do que temos visto. Preste atenção nesse parágrafo. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho? Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Está em São João. Bem, aqui já vem um primeiro alerta para nós, né? Porque às vezes a gente teima em querer explicar as coisas para as pessoas que não aceitam. E a gente não se conforma, né? A gente tem que enfiar espiritismo no goela abaixo da pessoa. Você tem que acreditar. Existe. Não, mas você sabe, olha, eu tenho lido a Bíblia, o padre, o pastor fala que não existe, você tem que ir lá no centro. Às vezes traz amarrado o coitado aqui dentro, morrendo de medo do espírito agarrar ele, não soltar mais. A pessoa, às vezes, os espíritas, sabe, ficam insistindo. Não adianta, às vezes, nós querermos fazer isso. O próprio Jesus fala: o que adianta eu falar para você, você não acredita nas coisas da terra, vai acreditar na do céu? Jesus sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vai acontecer uma confusão, vai haver um erro de interpretação. Insiste: não te admires que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Então eles, na hora de fazer a tradução, falam: se renascimento é batismo, renasce da água, tem que jogar água na pessoa para a pessoa aceitar a igreja, seja, né? E atrás eu passo, às vezes, está com tempo que eu não vejo mais, mas às vezes eu vejo batismo lá no Igapó. Falei: gente do céu, que coragem, sabe? Enfiar a cabeçona lá dentro do Igapó para batizar, né? O texto primitivo, né, básico, rezava simplesmente: não renasce da água do Espírito. Era simples. Ao passo que algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pela seguinte: do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Então aí nós caímos no erro de tradução. Vamos voltar. Lucas, ele não conheceu Jesus. Foi um dos evangelistas que não conheceu Jesus. 50 anos depois começou a ser escrito o evangelho. Então vamos lembrar, aquela passagem anterior era de Lucas. Então ele ouviu dizer: vamos escrever. Agora imagina, o primeiro evangelho foi escrito em hebraico, passado para o grego, depois para o latim, e depois veio o Concílio Vaticano I, II, III, e vamos mexer, vamos atrapalhar. Bagunçou todas as traduções. Não se atualiza e nunca se deve atualizar. Pois bem, é aí que criam-se as confusões de entendimento das pessoas nas outras religiões. Eles acreditam na palavra, não tiram razão, mas não param para questionar, vendo as provas por aí, que no finalzinho eu prometo para vocês que vocês vão ver várias provas de reencarnação. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne indica claramente que só corpo procede de corpo e que espírito independe deste. Bem, mamãe e papai só faz o corpo. Só. É a função do mamãe e papai, quando vai fazer um filho, vem o quê? Um corpo. Eles cedem o material genético para um corpo. Eles não criam espírito. De jeito nenhum. Ouça aqueles que tiveram ouvido de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Está aí. Você vai explicar, a pessoa não vai entender. Ninguém está pronto para ouvir. Tudo bem, nós estamos em pleno século XXI, mudou muita coisa. Eu sempre brinco, né? Ser espírita no século passado, nos anos... A gente fala século passado, 1998, 99, era século passado. Mas nós falávamos em espiritismo no comecinho do século passado. Vamos lá, dos anos 40, 30, era perigoso. Perigosíssimo. Nossa! Alguém chegava e falava: qual é a tua religião? Como é que é? Morria de medo. Eu garanto, essa casa tem quantos anos, esse centro? 70 anos. Eu garanto que 70 anos atrás dava vergonha muitas pessoas sair daqui. Tinha vergonha as pessoas de saírem daqui. Ficava com vergonha porque poderia alguém ver, poderia algum amigo, um conhecido. Sempre que a gente conversa com as pessoas de mais idade, que ser espírita lá atrás era complicado. Hoje, ao contrário. Nossa, com o advento das redes sociais, então nem se fala.
Mudou o conceito de ser espírita. Os filmes, etc. e tal. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Então a reencarnação fortalece a família. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, torna-se muito mais fortalecido e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Gente, nós estamos reencarnando sempre no mesmo meio familiar. Sempre. Tá? Reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Qual a menor maneira de reconciliar com o adversário? Reencarnar no meio familiar. É a maneira que nós vamos fazer. Por que existem esses conflitos familiares? Que a gente encontra muito agora, o feminicídio. Porque está aumentando. Não está aumentando, gente. Ao contrário, diminuiu e muito, mas muito mesmo. É que hoje tem uma coisa chamada imprensa, televisão. Hoje a mulher pode, inclusive, denunciar, o que não tinha antigamente. Antigamente, se a mulher apanhava do marido, ela levava a bronca da mãe e da sogra. E apanhava se bobeasse da mãe e da sogra. Não, você não pode largar, ele vai te sustentar. Hoje mudou o conceito da independência, tudo. Então, e por que a mulher ou o marido se brigam? Gente, já vem de vidas passadas. Vem arrumando confusão, e vem numa, e vem noutra, e vem numa. Eu estou em grupo mediúnico, já atendi várias comunicações de espíritos, mulheres que foram assassinadas pelo marido. Teve uma agora, semana retrasada. O marido assassinou ela, numa vida passada ela tinha assassinado o marido. Agora eles vão vir como irmãos, num lugar bem humilde, bem simples, com muita necessidade, para ver se agora, como irmãos, a coisa resolve. Porque parece que a coisa vem, mata outro, mata um. Para! Traz aquele desejo de vingança junto. Não justifica de forma alguma, porque nós viemos não predestinados a fazer o mal, mas acaba aquela sementinha fazendo aquela cosquinha. Então, quando a gente vê muito casamento, que é o exemplo de comer um saco de sal, né? Um saco de sal junto, né? Eu dou uma sugestão de comer 1 quilo de canela junto em pó. Já viram na televisão o pessoal vendo com uma colher de canela, é coisa pior do que até o sal. Então compra um pacote de 1 quilo de canela, na hora que a briga começa, cada um come uma colher de canela em pó. Põe na boca para ver. Então o que acontece? Laços de família não se rompem. Aí vem mudando, um nasce como filho, como esposa, como vai trocando, gente. Há uma troca. Nós, quando desencarnarmos, não vamos ter 10 pais, 10 mães, 10 irmãos, não. Vamos reencarnar e vamos ver que de repente a nossa mãe foi nossa esposa, nossa irmã. Acontece, vai mudando, vai trocando, pois estamos no mesmo meio familiar. Criamos os conflitos juntos, por isso estamos juntos. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem junto, esses espíritos se buscam uns aos outros. 27 anos de grupo mediúnico, 27 anos atendendo espíritos. 90% dos espíritos é a mãe que vem buscar. É incrível. Tem aqueles espíritos que quer quebrar tudo, que eu vou bater, que eu vou matar, que eu estou fazendo isso, que eu estou destruindo isso. Quando chega a mãe, rapaz, você baixa a cabeça, aí fica aquela, tinha que vir a mãe, fica brava ainda, olha, esse é golpe baixo. Então sempre é um espírito familiar. Às vezes é uma avó, às vezes é o pai, mas sempre é mãe. Sempre é mãe que vem buscar. Porque mãe dá medo. Até ontem, a segunda-feira, tivemos um caso, que era um andarilho, 52 anos. Com um criança, morreu com 58 anos, viveu a vida toda na rua, como criança, e ele morreu de tanto beber. Quando ele chega e fala, acho que eu morri, né? Eu falei, morreu. Eu estou vendo que está meio diferente as coisas. Aí foi muito barato. Tem hora que você pega alguns espíritos que já sabem que morreu, é até interessante, que eles vêm e falam assim, esqueça até hoje uma comunicação que me marcou muito. A médium deu a comunicação, o espírito falou, meu filho, eu já vi que era velho, até pelo jeito da médium falar, só me diga uma coisa, o que? Eu morri? Falei, morreu. Ah, é isso que eu queria saber. Aí eu falei, o senhor quer falar alguma coisa? Não, Fernando, ele já foi embora. Como assim? A médium voltou já? Ele só queria ouvir. Na verdade, ele veio para ter de novo os fluidos do médium, para fazer um trabalho. Então não é só aquilo, né? Aquele momento, mas ele precisava falar, morri, então tchau, estou indo embora. Mas os laços de família continuam do lado de lá. Nós vamos reencontrar todos os nossos familiares. Talvez vai chegar lá e não vai reencontrar, por quê? Porque já nasceu. Está na família de novo. Agora nós vamos ver o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, as consequências da doutrina contrária à reencarnação. Tem uma comparação muito legal que Kardec coloca nesse capítulo. Ele diz o seguinte, aquele que é contrário à reencarnação, primeiro ele
necessariamente anula a pré-existência da alma. Então não aceita que a alma já pré-existe. Para quem não acredita em reencarnação, é Deus que cria aquele momento. Não, a alma não está existente. Deus vai lá, imagina uma prateleira grande, cheia de alma, tá, para ser nascida, está lá quietinha, vai vir um espírito, Jesus vem, pega essa, Deus, fala, ó, vem cá você, vai nascer, vai ter muito dinheiro, vai ser rico, vai ser famoso, vem aqui você, vai ser um jogador de bola muito famoso, vai arrumar uns conflitos lá na Espanha, mas tudo bem, vai continuar, vem você aqui, vai ser uma modelo muito famosa, vai casar com um jogador de futebol americano. Aí olha lá embaixo, toma lá naquele cantinho, ela olha e fala, meu Deus, você está esquecido, né, vem cá, mas você está aí, você vai nascer, vai ser pobre, não vai conseguir estudar, vai viver num mundo de tentações, de prova, vai ser uma pessoa analfabeta, vai torcer pro Corinthians, vai embora, vai. Eu esqueci de falar que vai votar no PT. Mas aí não é assim que Deus cria as almas não estão aqui para ser criadas a primeira vez. Já existe uma pré-existência, ou já tiveram várias vezes. Sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior a elas, entre elas, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho. Já imaginaram? A criança nasce, ela é estranha para o pai. Totalmente estranha nas doutrinas contrárias à reencarnação, porque nasceu ali. Aquela criança que está ali foi um espírito novo que veio. Para mim, não sabe, é frio falar isso, mas se for pensar dessa forma, não existe uma coisa anterior. Como nós vamos ver ao contrário. Quando as crianças nascem, os filhos, e você tem aquele amor, nossa, terrível, exagerado. Mas por quê? Porque há uma coisa anterior a isso. Não é uma coisa nova. Não dá tempo de você se apegar tão rápido assim a uma criança. Aquele bebezinho pequenininho, bonitinho, né? Aquele fofinho, cresce. Esse que é o defeito. Criança cresce. Eu estou lá com a minha neta com 1 ano e 3 meses. Eu falei, nossa, que dó, né? Eu falo para minha esposa, que dó da Antonella, né? Por quê? Porque vai crescer. Hoje está lá, bonitinha, vovô, abraço, beijinho, mas olha, quando tiver com 15, 16, 13, eu acho que até antes, vai dar um trabalhinho essa menininha, porque vai judiar. Não adianta, não é querendo dizer, por mais tem, oxe, espírito que está ali dentro, né? 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Eu peguei esse gancho que Kardec coloca no Evangelho, quando ele cita 4 situações. O nada de acordo com a doutrina materialista. Então, o materialista acredita que morreu, acabou, desligou, tirou da tomada. E é legal quando se atende espírito que é materialista, que não acredita em reencarnação ou vida após a morte. Recentemente eu atendi um que era muito, muito estudioso, por sinal, e a hora que ele veio e falou assim, ó, você vai ser... Não adianta você vir falar que eu já morri, porque eu não acredito. Já me mostraram o meu corpo, mas eu não acredito. Peraí, já te mostraram o teu corpo, você não acredita? Não, porque não existe vida após a morte. Morreu, acabou. Então como é que você está falando aqui comigo? Aí você mostra ele conversando através da médium, e ele não aceita ainda, porque ele deu um trabalho, até que chegou uma hora que deu um start nele, que ele despertou. Mas quando você pega o materialista, que ele acorda do lado de lá e fala, opa, ixi, tem coisa ainda, lascou, então... O 2, essa aqui é uma coisa muito antiga que não existe mais a doutrina panteísta, mas Kardec coloca, 1800, ele vai pedrar, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. O panteísmo acreditava que quando nós morrermos, vai voltar para um todo, tipo uma luz. Então você morre, volta para a luz, pronto. Então você acaba virando um todo depois. É um pedacinho que está aqui, que desprendeu, morreu, viveu, volta para aí. É o panteísmo, que nem tem mais isso daí. A individualidade, com a fixação definitiva de sorte segundo a doutrina da igreja. A igreja, seja ela católica ou evangélica, é 2 coisas. É céu ou inferno. E tem um purgatório para você se definir ali, meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outra conversa. E o 4º, que é a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita, que é o que nós acreditamos. Que o futuro além-túmulo é a continuidade e já se preparando para a próxima vida. Segundo as 2 primeiras, o nada de acordo com a doutrina materialista e a absorção de acordo com a doutrina panteísta, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas se encontrarem futuramente. Então nessas 2 doutrinas, morreu, acabou, você não vai encontrar mãe, pai, ninguém. Porque materialista não existe vida após a morte e panteísta volta por tudo. Então não tem jeito de se reencontrar. Com a terceira, já dá uma mudadinha.
A individualidade conforme a fixação definitiva da sorte. Há para elas a possibilidade de se tornarem haver, desde que sigam para a mesma região. Tanto pode ser o inferno como o paraíso. Então tá aí. Você pode reencontrar sua mãe, seu pai, desde que eles vão para o mesmo lugar que você está indo. Então se teu pai foi para o inferno, você tem que ir para o inferno para encontrar ele. É isso que eles acreditam. Se você foi bom, você vai para o céu, você tem que, quer dizer, se seu pai ou sua mãe foi bom, vai para o céu, você tem que ser bom para ir para o céu e encontrar com eles. Não é uma crítica, mas é a ideia como eles pensam. As pessoas, não é religião, gente, é as pessoas. As pessoas fixam naquilo, até brinco, né? Tem um amigo meu que é muito evangélico, mas bastante, demais da conta. E vira e mexe, ele fala assim, sei lá, na encarnação passada, ele fala, como assim? Sei lá, na encarnação passada eu devo ter tirado pedra na cruz, né? Picado cebolinha na tábua dos 10 mandamentos. A pessoa pega e fala assim, mas você virou uma mania, né? Mesmo sendo, o pessoal usa muito isso daí, né? Na próxima vida, quem sabe na próxima vida, né? O espírito então nem se fala, né? Ele deixa tudo para a próxima vida. O espírito tem uma mania que ele descobre, ele não é espírita, vem aqui para o espiritismo, descobre reencarnação, beleza. Vamos fazer um trabalho assistencial? Não, na próxima vida eu faço, isso daqui não dá, estou muito cheio desse trabalho. Ele vai empurrando. Aí o espírita morre, chega do lado de lá, vê uma lista enorme de coisas que ele tinha que ter feito e não fez, e fala, ninguém me falou nada, mas como? Gente, você sabia que você não pode deixar para depois. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa, porque a coisa está correndo. Eu falo, aí o Gugu estava lá, subiu, bateu, quebrou a cabeça, morreu. A gente não sabe o que vai ser o nosso amanhã. Um monte de dinheiro que ele tinha, não adianta nada. Os melhores hospitais tinham, não deu. Eu posso morrer daqui a pouco. Só para atravessar a rua e cair, e daí? Tem mais volta. Então a gente não pode deixar as coisas para depois. Todo mundo já vem com data carimbada. Alguns, quando fazem o bem, vão mais tarde um pouco. E quando fazem o mal, vem mais cedo um pouquinho, para não pisar na bola mais. Você está errando tanto, Fernando, vou tirar você. Senão você vai ficar tanta coisa na prova, encher o saco nosso depois, que não quer fazer tudo de errado, pagar todas as coisas erradas que você fez. Então nós temos que não deixar para depois o que pode ser feito hoje. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. Isso constitui a verdadeira família. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos saber que com a pluralidade das existências, outras vidas, vamos continuar seguindo com quem amamos, caminhando com quem amamos e também com quem odiamos, por que não? E nós temos que nos dar bem, não só com quem nós gostamos, mas resgatar o mal que fizemos àqueles que não gostamos. E qual é a necessidade dessa tal de encarnação? Para que nós vamos encarnar? Reencarnar ou encarnar? É um castigo. E a encarnação, somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então só quem tem culpa quem reencarna? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então aqui nós vamos fazer uma prova. É o dia de fazer o vestibular. A reencarnação é assim. A encarnação ou a reencarnação? Nós estudamos, aprendemos como estamos do lado de lá. Lemos tudo, quando vem aqui esquece. Apaga. É a mesma coisa de chegar no dia do vestibular. Você está lá, você não pode olhar para o lado, você não pode ver quem está respondendo, é você. Então, a cada reencarnação é uma prova que nós temos que preencher. É uma prova que nós temos que passar. Temos aqui um nosso monte. Agora imagina nós aqui embaixo. Quando nós nascemos, simples e ignorantes. Vamos lá, simples e ignorantes. Reencarnamos, aí começamos a viver nesse mundão. Bom. Aí começamos a errar aqui, errar ali, fazer uma coisinha errada cá, vai indo. Só que a cada reencarnação, nós subimos. Nós nunca descemos. Em hipótese alguma, espírito nenhum regride. Kardec afirma que nenhum espírito volta. Ele pode simplesmente sentar, mas nunca descer. Aí nós vamos subindo. E sabe o que às vezes judia? É nós vemos outros subindo com tudo do nosso lado. A gente está lá cansado, né? Respirando, né? Porque o ar está ficando rarefeito. A altura do monte da nossa, ainda estamos aqui ainda. Hoje, data de hoje, já estamos aqui, se for pensar. Para chegar nesse topo está difícil. A gente senta, aí a gente vê os outros subindo, todo eufórico, né? E nós estamos lá. Esse é o processo reencarnatório. É um processo de evolução.
Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então aqui é uma passagem, não é definitivo. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida com uma primeira experiência do uso que fazem do livre-arbítrio. É nós aqui embaixo, criados simples e ignorantes. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, que é o que senta, dando um morrinho aqui e tal, gostoso. E tal seja a sua obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É aí que se torna castigo. É aquele que se acomoda. É aquele que vem numa vida, erra, vem na outra vida, erra a mesma coisa, vem na outra vida, erra de novo. Ele não desceu do monte de jeito nenhum, mas ele ficou estacionado. Eu já dei um atendimento a um espírito que já era, acho que o quinto ou sexto suicídio dele. Toda reencarnação ele se suicida. Toda reencarnação ele se suicida. Agora não vai ter jeito de se suicidar, porque ele vai vir somente do pescoço para baixo, só o pescoço para cima que vai mexer. Porque se deixar o restante ele dá um jeito. E olha lá, ainda se tiver uma lábia boa também, ele pode ainda convencer as pessoas de fazer alguma coisa com ele. Porque tem aquele caso daquele espanhol, né, que conseguiu dobrar as pessoas para fazer o suicídio assistido dele. Era um jovem, né, atleta, é caso real, né, que ele foi fazer um mergulho, fraturou a vértebra, pois ele não podia, tentou algumas vezes suicidar, derrubou da cadeira, desligar o equipamento, até que conseguiu na justiça ganhar o direito de, imagina ele do lado de lá quando vê. Os que desempenham com zelo essa tarefa de reencarnação, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. Mais cedo gozam fruto dos seus labores. Então aqueles que vão subindo, aqueles que vão sentindo o ar mais puro, porque a cada reencarnação a gente fala que o ar vai ficando mais rarefeito, né, quando a gente sobe um morro, tem dificuldade para respirar, mas fala-se que o ar é mais puro, nós precisamos adaptar aquele ar. Então assim é o nosso processo reencarnatório. A cada encarnação que nós evoluímos ou que nós trocamos de planeta, porque aí vem aquela, quando nós melhorarmos, vamos um planeta melhor. Só que preparem-se, porque esse planeta vai ficar melhor. E daí? E quem não tem o mérito de ficar aqui, para onde vai? Fiquem tranquilos, já fiz a palestra aqui sobre isso, há quinquilhões, porque é um número tão grande, de planetas iguais ao nosso. Igualzinho, planeta de provas e expiações. Então, aqueles que não se cuidarem, que não se melhorarem, daqui saem. Pode ficar tranquilo, deixa que aqui é regeneração. Só vai ficar aqui, ou só vai vir para cá, os que merecem um planeta de regeneração. A caixinha está ligada? Tá acesa, né? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas... eu peguei 4 vídeos sobre reencarnação. Como é que nós podemos falar que não existe reencarnação? Also, some planes have a ram air turbine. A ram air turbine, Adam? Yeah. And what does that do? It gets emergency systems back on if the engines fail. Okay. Then the ram air turbine can help to bring back the systems. To bring back the systems to control the aircraft. Yeah. But due to the no engine power, the landing gear doors will not come up. Okay. After that, you have to do something else to lower the flaps. Oh, you have to do something else to lower the flaps? Yes. Okay. You have to lower them by gravity alone. Okay. You have to close the gear by gravity alone. Uh-huh. And if you have no hydraulics and your plane is making right, you reduce engine 1 and increase engine 2. Okay. Then the plane will go level again. Oh, wow. It's called asymmetrical power, yeah? Yeah. How old are you? 5 years, 11 months. Get out of here. Really? No way. Bless you. Bless you. You're so smart. My God, you Bless would be you. like, what you gonna do actually when you grow Mashallah. up? What pilot? What do you want to be? I will be a captain. Yes. Just like you. Yes. Better than me. Better than me, yeah? Yeah. I can't wait to fly with you. Will you remember me? Yeah. You will? Yeah. What's your Okay. name? Samar. Sam. Samar, will you remember that? Okay. I need to meet your parents. All right? Shall we go? Yeah, the flight engineer can tell the pilot
if all hydraulic systems are down to 0. Oh wow, you can let them know, right? Yeah, Yeah, but now we don't need a flight engineer. yeah. We have the ECAM, which you probably know about. Well, TCAS can have, Oh. if there is an impact coming, Okay. one will tell to climb and one will tell to descend. Oh wow. That's what's that system called? It's called TCAS. TCAS. Wow. Good stuff. More power meant to climb. Uh-huh. Less would result in a dive and crash. Oh wow. Wow, we don't want to do that, do we? Yeah. Okay. I could see the flaps lower in the air. Oh, you saw that? Yeah, Oh wow. Can I meet your parents? yeah. Let's go. Here's something else. Let's see. 5 anos de idade, conhece tudo de um avião, tudo. Esse vídeo eu recebi pelo WhatsApp, tentei procurar alguma coisa, não achei nada mais de informação sobre ele, mas uma coisa interessante, com 5 anos de idade ele sabe que o TCAS, que foi o que estava desligado naquele avião que estava indo para os Estados Unidos e derrubou o avião da Gol, um menino de 5 anos sabia que tinha que estar ligado. E os pilotos americanos deixaram desligado e tombaram no avião da Gol, ou derrubaram o avião da Gol. Pergunta, de onde vem isso daí? Ah, foi Deus que pegou na prateleira, você vai ser um piloto, vai ter todo o conhecimento, vai lá e nasce. Vamos ver o próximo. 4 anos de idade. Aí pede para ele parar.
Tem um outro vídeo dele, nossa, sensacional. Que ele está com essa orquestra, acho que é a mesma, né? Que ele toca também sozinho. 4 anos, 5 anos de idade. 4 anos de idade. Pergunto, é na prateleira de novo? Deus escolhendo, você vai ser um baterista famoso, vai ter muito conhecimento? Vamos para o nosso terceiro vídeo. Vai diminuindo a idade. Presta atenção. 2 anos. Va a ser un Phil Collins, o sea, con esa cara de que no le importa nada, ¿sabes? Você pergunta para as pessoas, de onde veio isso daí? É dom de Deus. Será que é Deus de novo na prateleira, escolhendo uma criança ou um espírito que vai reencarnar com o dom da música? Eu peguei inclusive de música, mas nós vamos encontrar na internet vários, um caminhão de histórias, como de uma menina, ela não é russa, acho que se não me engano ela é russa, ela fala 6 idiomas e tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, fala 7 idiomas diferentes, dentre eles o cantonês, o árabe, o inglês, o francês, o espanhol e o russo. São 6 idiomas diferentes. Né? Ou ainda do jovem sul-coreano, que com 14 anos entrou na faculdade, aos 22 já está na 5ª faculdade. E não é qualquer faculdade não, ele tem 22 ou 23 anos. Ele já está na 5ª. Tá? Ele faz 1 ou 2, 1 ano ele consegue fechar um ciclo. Não existe até hoje nenhum teste de QI que consegue medir o QI dele. Não tem, não consegue. Não dá, porque estoura, vamos dizer assim. Tem, se vocês procurarem, o nome não vou decorar nunca. Agora nós vamos ver o último vídeo, que agora é uma situação um pouco diferente. Eu acho que vocês vão reconhecer crianças assim. Crianças que estão nascendo dessa forma. Preste atenção. Estão reencarnando agora. Vou mostrar primeiro, depois eu conto. 1 ano e 2 meses. Essa menina tem 1 ano e 2 meses, você dá um celular para ela no YouTube, ela escolhe o vídeo que ela quer assistir. Detalhe, já faz 1 mês que foi feito esse vídeo, porque é minha neta.
E agora você dá o vídeo, ela pula o anúncio. Ela sabe onde está, pular o anúncio. Ah, ela é uma criança excepcional? Não, de forma alguma. É que agora, gente, estão reencarnando espíritos que já tiveram aqui conhecendo o que nós conhecemos hoje. Preste atenção. A internet existe desde 97, 98. Já se vão 30, 20 anos. Espíritos já estão reencarnando, já conheceram o computador. Gente, eu estou com 50 anos, eu malemar vi carro na encarnação minha passada. Tudo para mim é novidade. Mas agora já estão espíritos vindo que já viram um homem chegar à lua. Estão vindo espíritos que já conheceram o telefone, que já conheceram o celular. Então esses espíritos estão trazendo conhecimento. Quando nós falamos que o planeta vai passar para um planeta de regeneração, é porque estão vindo espíritos com grande conhecimento. Além de tudo, ele é médium. Ele é médium. Segunda-feira foi um espírito do nosso grupo, que no sábado teve em casa, eu trabalho em grupo mediúnico, como eu falei, há 27 anos, e eu vi que ela estava conversando com alguém. Falei, ela está conversando com alguém. E aí, de repente, no grupo mediúnico, uma menina de 6 anos, que falou, aí vem até o gancho da reencarnação. Ela reencarnou com uma aprovação que ela ia ter câncer, ia morrer aos 22 anos de idade. Mas no decorrer da vida dela, notou-se que a mãe não ia suportar. E provavelmente a mãe morreria, ou se mataria depois que a filha morresse com 22 anos. Ela decidiu, fez um acerto, um acordo e saiu aos 6 anos de idade de câncer. Um espírito assim, com um grau de conhecimento enorme. E ele veio e falou assim, não, eu vi aquela pequenininha, eu estava com ela. Ela veio conversar comigo, mas ela é muito pequenininha ainda, né, tio? A menina, o espírito me chamava de tio. Esse é o 6º espírito que é encaminhado no nosso grupo mediúnico e que vem lá, criança, e que minha filha conversa, brinca. O espírito protetor da minha filha, tivemos a oportunidade de conversar com ela uma vez, e disse que ela veio com mediunidade de efeitos físicos. Bem, aos 8 meses de idade ela ligou para minha esposa, para o celular da minha esposa. Ligou, 8 meses de idade, minha esposa falou, ué, o que está acontecendo, né? Aí falou assim, pegou o celular da minha filha e ligou, né? Não, ela ligou do fixo. Detalhe, não tem nem na agenda do fixo, nem radial que ligaria no celular da minha esposa. À noite no evangelho, foi no domingo, 7 horas da noite, quando foi às 9h30 do evangelho, o espírito veio de uma criança pedir desculpa, que foi ele que fez a minha netinha ligar, ela, através da mediunidade, conseguiu fazer isso daí. Então, tirando a mediunidade, que a gente já sabe que tem, e graças a Deus veio numa família espírita e numa família que tem um conhecimento, que às vezes vem numa família que ainda sofre pelo fato de não ter esse conhecimento, estão reencarnando o espírito com esse conhecimento. Para quê? Para ajudar nós a evoluirmos. Vai vir espíritos com alto grau de capacidade vamos dizer assim, de conhecimento, seja conhecimento científico, conhecimento religioso. Vão estar reencarnando espíritas com conhecimento. Imagina, Emmanuel está aí, está com 15, 16 anos, né? Parece, ou mais. Então imagina a leva de espíritos que está vindo. Aí nós vamos, o mundo está ficando pior. Gente, não está ficando pior, parem com isso. O problema é que nós temos um negócio na casa da gente que se chama televisão. Aquilo que causa a depressão, a raiva, desejo de vingança. É um tal de que é segunda instância, prisão em segunda instância. Calma, deixa lá, gente. Eu tenho uma dó e uma pena desses que estão aí soltos, que roubaram, desviaram milhões, seja qualquer político, não vamos citar nomes, quando eles desencarnarem. Porque eles vieram com a missão de dirigirem um país e fizeram um mau uso. Vão ter que reencarnar depois. Já imaginaram a situação que eles vão reencarnar? Parem de ficar pegando, bandido bom é bandido morto. Gente, me irrita quando eu vejo as pessoas postando, eu bloqueio. Já bloqueei um punhado em redes sociais, quando fica postando foto de bandido sendo assassinado, dando tiro. Eu falei, gente, ninguém vem para fazer o mal. Ninguém nasce. É preciso que haja o mal, porém, ai daquele por quem vem o mal. E quando nós vemos essas mortes coletivas, ou esses casos absurdos, é reencarnação. Processo reencarnatório. Espíritos que na vida passada fizeram mal a alguém e vêm agora sofrerem. Mas não é porque eles precisam sofrer, é porque eles escolhem. Nós escolhemos muitas das vezes, não na maioria das vezes, a nossa reencarnação. É assim que funciona o processo reencarnatório. Não é o Deus dará, não. Castigo de Deus. Para. Deus é soberanamente bom e justo. É o que acabou no começo, é um Deus de amor. Jesus veio nos trazer uma ideia de um Deus de amor. Nós não devemos temer a Deus como algumas religiões falam, porque quem não teme a Deus, não. Meu Deus eu não temo, eu amo meu Deus.
E tenho Jesus como meu mestre, como meu guia. Então, depois de tudo isso que nós vemos, eu pergunto: como não acreditar na reencarnação? Então, quando nós vemos uma situação em que nós se sentimos raivosos, quando nós vemos uma situação de algum criminoso saindo impune, sem prisão em segunda, terceira ou quinta instância, que seja, gente, dessa ele não escapa da justiça de Deus, mas não é Deus que vai puni-lo, é Ele mesmo que vai buscar a penitência pelo mal que ele fez. Então, não se preocupe, da dos homens, muita gente vai escapar, mas no processo reencarnatório, desse, ninguém se livra. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Doutrina consoladora. É a doutrina espírita prometida por Jesus, né? Ele falou que nos mandaria um outro consolador, que lembraria de tudo que ele disse e de muito mais que na época nós não teríamos condições de entender, como foi dito de Nicodemos, que era um doutor da lei. Mas falando em reencarnação, em família, Paulo, a minha filha caçula é adotiva. E ela se casou e veio a primeira neta. E eu todo feliz, né? E lá vem quando passado assim o pensamento: mas que burro sou eu, não tem ligação nenhuma sanguínea. Aí lá no hospital, o primeiro dia que eu fui lá ver ela, estava um dia de vida, eu peguei ela assim na mão, desse jeito assim, e perguntei para ela: quem você é? A minha mãe no meu ouvido: um grande amor da sua vida. Então, a família é espiritual realmente, né? Não é sanguínea. E que Jesus continue nos abençoando, a você também, Paulo, pela tua mensagem, convidando agora os médicos para se dirigir à sala de passe, os responsáveis do passe, e convidar o nosso grupo vocal para continuar dando harmonia no nosso ambiente. Nosso desejo de paz profunda a todos os corações, agradecendo ao nosso grupo vocal, a todos os que aqui se encontram, possamos sair em paz, amparados por essa música que nos eleva. Vamos uma vez mais lembrar o nosso Senhor Jesus. Vamos pensar no Mestre, apiedado, compadecido das dores do mundo e nos envolvendo em paz, confiando que a humanidade caminha sim para o progresso espiritual. Agradecemos, Jesus. Agradecemos, Senhor, estarmos sob a Sua proteção, estarmos amparados em todos os instantes, agraciados pela bondade divina que jamais nos abandona. Agradecemos, rogamos, Senhor, que a espiritualidade superior em seu nome envolva todas as nações, os governantes da terra, para que o amor possa sobressair. Envolva o Brasil, nosso país, para que a generosidade do povo possa vir para a superfície e manter o nosso país em paz. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos. Rogamos que essa paz possa acompanhar um a um, envolver os lares de cada um, socorrer a todos e amparar os nossos irmãozinhos desencarnados que aos bilhões transitam na psicosfera da Terra, necessitados de amparo. Que a sua luz, Senhor, possa envolver a todos nós, e que possamos sair em paz. Obrigada.